enfrentar um dos maiores desafios do campo, a mão de obra. Do outro, barreirais que fazem parte da arquitetura urbana. A uva segue sendo um traço forte da nossa história, da nossa economia e da nossa gente. É tão bom ter plantas em casa, não é mesmo? Elas renovam a energia e deixam tudo mais lindo. Mas é preciso cuidado. Para não haver proliferação do mosquito da dengue, é necessário colocar areia nos pratinhos das flores, principalmente se elas ficarem na área externa da casa. Se a plantinha for aquática, lave a parte de dentro com água e sabão. Não deixe esse momento de renovação das energias virar um problema. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Você confere agora Café com Letras. Uma saudação especial a todos, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, redes sociais da casa, também TV aberta, plataformas de áudio e para uma edição especialíssima aqui do Café com Letras, tentando, de certo modo, anteciparmos aqui a 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que está marcada para acontecer entre 2 e 18 de outubro, prosa e verso é a temática, e já se encontram aqui as protagonistas, as chefes da nossa Feira do Livro, a patrona Adriana Antunes e a Teca, amiga do livro. Eu faço uma saudação muito especial a vocês e já peço que comecem antecipando o que vem aí pela feira. Então, uma alegria de estar aqui participando com vocês e a gente acho que começa torcendo que não chova muito, né? As previsões dizem que a gente vai ter um outubro complicado, mas a feira está na praça, tem toda uma organização agora com os livreiros, com os escritores, muitas atividades, então vai ter muito bate-papo, vai ter muita contação de história. Acho que tem uma festa que se associa junto à própria feira, a construção da feira, né? E eu acho que é um momento muito importante, assim, de participação, de envolvimento e de resistência, né? De manter a Feira do Livro funcionando. Então, Teca. vai ser lindo. Oi, Anjo. Nós temos conhecimento de ti pelas mensagens e até nós comentávamos aqui nos bastidores, logo que tu chegaste, que as pessoas têm a novidade de te conhecerem pessoalmente, muitas delas, né? É o que eu digo, porque eles dizem assim, a gente te lê e não te conhece, né? Que tu é muito lida. Só que a gente gostaria de saber quem que é a pessoa por trás dessas palavras, né, pela cidade. Então, é o momento, ó. Aproveitem. E vai ser, para mim ainda não caiu a ficha, vai ser muito legal porque eu nunca me vi assim nesse patamar que de repente me colocam, né? Para mim é tão comum, tão normal assim, escrever pensando assim, alguém triste vai passar e vai ler e vai dar um up no dia da pessoa. E eu acho que lá viram assim que eu não quero espotecar a cidade, que eu quero realmente levar uma paz, que é o meu objetivo, sabe? Então, que bom que isso aconteceu. Uns dizem até demoraram para te reconhecer, mas eu nunca esperei reconhecimento. Claro. Eu gostaria só assim que alguém parasse e me desse 2 minutos de atenção, que com certeza um pouquinho diferente vai sair. Nós temos a perspectiva de duas mulheres nessa, digamos assim, né, eu sei que vocês se incomodam quando criar autoridade, enfim. Mas o amigo do livro, o patrono, no caso aqui a amiga e a patrona, elas dão o tom do que se espera para o evento. Nós conversávamos aqui, vocês me contavam, tal nome não é possível antecipar ainda de escritor convidado, mas pelo perfil do que vocês representam, da produção, a Adriana Antunes tem uma produção literária, mas o teu fato das mensagens não deixa de ser também um tipo de produção. Vai ter algo autoral de vocês, digamos assim, que nós
possamos dizer lá na frente, essa feira teve algo de Adriana Antunes, de Teca? E sim, acho que todas as feiras têm essa característica. Né? Eu acho que a escolha do patrono, da patrona, do amigo, da amiga do livro não é algo simplesmente alegórico. Tem toda uma busca de um envolvimento e de uma identificação com a proposta. Algumas coisas já são organizadas, porque a feira sempre é pensada um ano anterior. Né? Então, está se realizando, está acontecendo aquela feira ali na praça, mas isso já está sendo projetada a feira do ano seguinte. Então, tem uma parte, tem um eixo, uma estrutura da feira, onde ela já tem algumas organizações que já se deram antes, até a escolha do patrono. Mas quando acontece a escolha do patrono e também da amiga, do amigo do livro, é muito no sentido de, bom, o que a gente tinha de eixo fixo, duro, está aqui estruturado. O resto vem muito com a identidade de quem vai ser escolhido para estar à frente da feira. Teca. Oi, inclusive, eu vou fazer uma oficina dos meus cartõezinhos. Porque eu não consigo, eu gostaria de filmar para o pessoal ver que é eu mesmo que faço, né? Para não achar que eu pego alguma coisa e boto o Teca embaixo. E daí não consigo, né? Mas daí eles vão ver, cada um vai poder fazer, né, o seu cartãozinho, assim, espalhar para a família ou aonde quiser colocar. E vai ser bacana para eles verem o processo. Porque ninguém entende que para mim ganhar um fiozinho, ganhar um cartão ou um brilhinho, eu tenho que pagar 2 passagens. Para mim é um gasto, mas é um prazer. E tudo começou aqui, ó, na Terra da Felicidade, Capão da Canoa. Porque lá a gente dava na mão das pessoas, assim, eu fui de um grupo de jovens, 11 anos da Igreja Católica lá, né? E para nós era normal isso, fazer retiro, tocar violão. E foi tão maravilhosa essa experiência para mim que um pouquinho eu tinha que passar para frente. E o meu diferencial é a escrita. Que eu sempre digo, quem passou os anos 80 tem muito disso. Tu ganhava um bilhetinho, um recadinho, uma bala, tu guardava o papel. Essa magia, esse encanto do guardar um mimo, um agrado de alguém, se perdeu. Eu lembro das tatuagens no chiclete. O chiclete ping-pong. Tinha que molhar, aí às vezes rasgava, não funcionava muito bem. E tal. E essa magia se perdeu, gurizada, é só aqui, né? Por que eu boto uma mensagem na frente da pessoa? Para ela ver que a vida pulsa fora, que não é só dentro de uma tela. E eu amo escrita, eu sempre acreditei que a letra leva, assim, não sei se é um encanto a palavra certa, mas leva a minha essência, sabe? Conseguem captar, se me ler com a alma e o coração, a minha alma ali, sabe? Então, é com muito carinho que eu faço e pelos recadinhos que o pessoal me manda, que agora tem Instagram, né? Teca.Caxias. Os GCs aí, a nossa produção está colocando. Não, teve até homenagem eletrônicos de vocês. Aham. Teve um guri aí na cidade que ele fez uma homenagem no TikTok pra mim, saiu filmando, sabe? E disse que eu na tela agora teu Instagram. Ilumino o dia dele, assim, quando ele vai trabalhar e tal. Nossa, isso, eles perguntam pra mim o que eu ganho. Nossa, eu ganho cada história que, sim, daria um livro, mas livro visa dinheiro e eu viso espalhar paz. É um diferente do outro, eu sou um livro ambulante. O pessoal já me disse e eu acho que é mesmo, porque eu acho que eu sou a mais linda de Caxias. Eu gostaria de pegar nessa perspectiva também das mensagens e das oficinas. Nós temos um projeto que é consolidado, ele é sempre bastante divulgado, que é o Passaporte da Leitura. Os alunos nas escolas públicas, eles têm a experiência de irem acompanhando as obras e culmina, então, na Feira do Livro, conhecendo o escritor. Talvez pela perspectiva da mensagem ou de textos de curta produção, possa ser também um estímulo para que jovens e crianças notem o seguinte: pô, mas eu vou pegar um livro acabado da Adriana Antunes, eu nunca vou fazer esse livro desse tamanho. O sujeito daqui a pouco, no passo a passo, acaba vendo que não é tão difícil chegar lá. Vocês também têm essa expectativa a partir da Teca? Sim, eu acho que é muito rico e acho que essa vai ser uma feira que vai ter muitas oficinas, muitos encontros nesse sentido de uma aproximação do objeto livro. Até porque, Fábio, a gente não nasce apaixonada por um livro, né? A gente precisa de alguém apaixonado por um livro que vai fazer o processo de mediação para que a gente também possa se aproximar desse objeto e depois se aproximar dessa leitura. E é muito rico, assim, porque quando a gente pensa muito em
em livro, às vezes a gente tem uma ideia que é um pouco intelectualizada. Tipo aquela coisa meio distante, Isso, né? Eu acho que é uma arte muito intelectualizada mesmo, porque depende de um sujeito que saiba ler E eu estou interpretar. insistindo aqui na perspectiva daquele adolescente, digamos assim, aquela criança. E aí eu acho que é muito rico quando a gente se aproxima do projeto gráfico, do papel, do tipo de folha que é usada, da letra, da gramatura desse papel, quer dizer, do cheiro que tem a tinta que vai ser impressa nesse papel. Eu acho novo, que assim, a gente ou precisa. de sebo, né? Sempre tem um cheiro específico. Eu acho que isso é muito rico e faz parte desse processo onde a gente vai devagarinho se apaixonando por esse objeto, para depois fazer uma entrada no texto, para ir entrando nessa leitura, para que depois o sujeito fique completamente apaixonado e assim compre mais livros do que leia, e faz parte do processo, e assim que funciona. Eu gostaria também de provocar vocês do ponto de vista do ambiente. A Feira do Livro, ela tem o conceito da praça, as pessoas vão todo dia, muitas delas, nem sempre para só comprar o livro, né? Tem muita aquela história, se eu não vou comprar um livro, então eu não vou na feira. Não, o sujeito vai lá para participar de uma oficina, para assistir a palestra de um escritor convidado, uma sessão de autógrafos daqui a pouco. Eu tenho um livro do escritor tal, e ele vai estar lá, então aproveito, e mesmo que não tenha uma sessão específica, o sujeito pode ir lá pegar um autógrafo. São múltiplas possibilidades de uma feira. Tu participaste de um processo de transição, e eu acompanhei aqui pela Câmara, porque o Café com Letras ele está em todas as edições de Feira do Livro. Depois nós vamos explicar melhor. Teremos stand próprio, e estúdio próprio, gravaremos direto da Feira do Livro, ao vivo inclusive. Que foi a transição quando a Feira do Livro foi para a Praça das Feiras. Nós gravávamos lá na Biblioteca Parque, e depois tu, como secretária da Cultura, traz de volta para a Praça Dante Alighieri. Muitos protestos. Eu lembro que na Biblioteca Parque eu entrevistei, por exemplo, a Márcia Tiburi, e ela começou a entrevista já fazendo um protesto pelo fato da feira não estar na praça. Ela chegou em Caxias e já foi o primeiro choque que ela teve naquela oportunidade. Nós buscamos no hotel e fomos gravar na Biblioteca Parque. Então eu gostaria de também esse espaço da praça se potencializando. Vou começar eu, depois vai tu. Vai. A praça é o coração de uma cidade, né? E eu acho que se tem um espaço coletivo onde todo mundo circula, de todas as classes, de todos os gêneros, de todas as raças, é a praça. E quando a gente traz, né, e esse foi um movimento que eu fiz, assim, e tenho muito orgulho, assim, de ter conseguido trazer. 2017. Né? 2017, trazer a feira de volta para a praça. É porque a gente precisa, eu acho que é um ato simbólico, inclusive, da importância de se ter uma atividade, uma feira desse tamanho, que é uma feira gigantesca que a gente tem, e que faz com que o livro ocupe de volta esse lugar, que é esse lugar assim, de destaque que ele precisa ter. Até porque hoje as últimas pesquisas dizem que, pela primeira vez em anos, o número é maior de brasileiros que não leem do que os que leem. Então, assim, as pessoas circulando pelo meio dos livros, você até pode não ter o hábito da leitura, mas, assim, a gente vai por osmose, né, Fábio? A gente vê uma pessoa que gosta de livros, as pessoas estão circulando, então, por osmose, a gente também vai se apaixonando e vai se envolvendo cada vez mais com o livro e com a leitura. E eu acho, além disso, que é também extremamente importante, é o lugar assim, de resistência, porque a gente está colocando a arte de volta nesse espaço e está fazendo com que, mesmo que as pessoas reclamem, e eu vou dizer que eu inclusive acho muito bom que as pessoas reclamem que as ruas ali fiquem bloqueadas, porque a gente precisa produzir fissura nesse sistema, que é um sistema muito duro e que foca muito, às vezes, né, na coisa do material, e que leitura é um processo, sim, de abstração. Ele é um processo que vai, sim, contra esse tempo mais colonial que a gente tem, de que está sempre tendo que produzir alguma coisa e ter uma utilidade. A gente está falando de arte, então a arte se coloca no meio daquela praça, bloqueia aquelas ruas e assim, ó, bem ou mal, você vai ficar sabendo da Feira do Livro. Não tem como não ficar sabendo. No teu caso, Teca, temos as mensagens e tu também enfatizas muito o aspecto de rua. Né? Quando tu fala, assim, eu fico muito transitando e entregando as mensagens, quer dizer, a feira na praça tem tudo a ver contigo.
Sim, uma que a minha arte é na rua. Tudo bem que eu já tive exposição no museu, né? Foi bom a experiência, só que é para os transeuntes, é para o engravatado, é para o morador de rua. Os dois vão entender a mesma paz que eu quero passar. É entre um corre e outro, que nem eu digo. Não tem classe social, Dá não só tem 2 formação, é minutos. para todos, né? 2 minutos de atenção, só o que eu peço. E a feira na praça é o reencontro. As tribos caem tudo ali, ó. Às vezes um ano tu não vê a pessoa. Isso aí. É um evento só no tu abraçar aquela pessoa que fazia tempo que tu não via. A nossa produção está mostrando aqui. Continua, pode que legal. pode Pois continuar. é, então, aqui, ó, quer ver? Não, porque comigo nada é normal, né? Puxa a mensagem, estamos Puxa ao aqui. vivo. Eles me chamam de oráculo. A patrona vai puxar uma Vou mensagem. puxar uma. Ah, Então, já ó, puxou. aqui que nem as grandes que vai em árvore, essas, né? Ah, tá, então... Aqui, ó. Aí. Aí, Adri, continua mostrando aí. Aí, ó. Namastê. Lê a mensagem. Existe uma força cósmica em tua alma e um mistério em teu olhar. Teca. Namastê. Aqui puxa uma mensagem ali, ó. Comigo Vou é assim, puxar ó. eu. Ó. Puxa uma aí. Entendeu? É Aí, na ó. hora, é na hora. Aham. Tá, vamos lá. Qual flor te representa? Margarida, girassol, mosquitinho. A que bate, pulsa, vibra, palpita, um coração hippie. Cintile e brilhe por aí. Teca. Ai, que E lindo. teca com C, né? Teca Não sou toalha, por favor. com... Pediu o pessoal aí, ó. Meu A Deus. Adri tem que ler O mais meu. uma mensagem aí. Cerca-te de pessoas que nutrem a tua alma. Paz no coração. Fui me procurar, volto amanhã. Teca. Também aqui. É tudo que vem na cabeça, não dê bola, sabe? Sempre que vocês pegarem a mensagem da Teca, a primeira coisa que ela pede é que cheire antes de ler. É Porque sempre tem um cheirinho que cheirinho. remete a incenso, né? Não, mas é caixinha de incenso. Então aí já é uma segunda parte da teca. Eu te confesso que eu gosto bastante de incenso, por isso que eu... Sim, eu também gosto. Já- Quando eu dou uma mensagem, já vai o cheirinho. Inclusive tem uma frase de não sei quem que é que fez, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Então eu quero oferecer lindo. palavras com cheiro. E por isso que eu digo cheira e é toda uma imersão, sabe? Eu quero tocar a tua alma de alguma forma. E nem que seja num poste, numa árvore ou no ônibus, vocês vão me ver. Inclusive assim, ó, A Vivi Salvador, que está aqui na nossa direção, coloca que tu és a poeta gentileza de, Isso aí. de Caxias do Sul. aqui, ó, que nem no poste, né? Quando eu tive, escrevendo o transito entre reflexões e provocações. O adesivo no poste ele é uma espécie de ocupação de espaços, né? Eu que sou muito colorado, as torcidas organizadas colocam muito os adesivos lá como uma espécie de ocupação, né? Construção de território, né? Construção de território, é isso aí. Eu, quando eu estive no Rio em 94, eu vi o Gentileza, né? A gente passou, assim, de carro por baixo do viaduto e eu vi aquele senhor, assim, correndo, um jaleco branco, assim, uns escritos, atrás das pessoas dando flor. E daí, eu não sei, aquilo, eu falei pra minha prima, nossa, olha aquele senhor, é o Gentileza. Claro, pra eles era normal, né? E ficou em alguma coisa aqui no meu inconsciente que eu pensei, se ele deu flor, eu posso dar alguma coisa. E eu gosto de comunicar. Eu saio Deixa eu perguntar comunicando. para Adriana Antunes. Nós temos agora a temática prosa e verso e podemos aprofundar mais depois. Quando tu vens aqui, um livro e tal, muitas vezes nós discutimos, que gênero é esse aqui? Não é bem poesia, não é bem crônica e tal. Qual seria o gênero literário da produção da Teca? Nossa, é maravilhoso. Não sei se tem É gênero. um gênero marginal. de rua. Marginal, sim. Porque não deixa de ser uma arte na rua, né? Claro. Urbana, assim, que eu digo. Mas eu só fui cair, assim, um pouco na real, que de tanto o pessoal dizer que é arte, sabe? Porque pra mim é tão querer comunicar o que eu tô pensando pra ver se fecha com o momento da pessoa, que eu acho que eu me encaixo. Eu tenho que acreditar, já que tantos dizem, não vão me mentir também, né? Que sim, que eu transformo algum dia de alguém.
Eu acho que a escolha da Teca foi ótima, assim. Fico muito feliz, assim, porque eu conheço a Teca antes de ser a Teca, então, assim, fico muito feliz por isso. Mas, principalmente, porque eu acho que a gente vai de um ponto ao outro. A gente tem o livro, que é, de fato, né, esse artefato, que é um artefato que é o auge da arte, da produção literária. E aí a gente tem a Teca, que é também essa arte marginal da palavra, que está circulando, que é do efêmero. Então, assim, é uma escolha linda que foi feita. Vamos passar imagens tuas aqui para quem está nos acompanhando, e nós queremos retomar um pouco da tua produção literária, e que inevitavelmente o Patrono ele tem uma produção que justifica também essa escolha. E tu ganhaste o Vivita Cartier, nós tivemos mais um prêmio recente, tu comentavas aqui comigo. Tu não vais lançar propriamente uma obra específica para a feira, mas deve também promover sessões de autógrafos de produções anteriores. Como é que tu pretendes, digamos assim, reapresentar a tua obra nesse contexto de Feira do Livro? Isso é bem interessante, porque, na verdade, vão ser os últimos dois, né? Então, assim, o Avárias, que ganhou o Vivita Cartier, que é um livro de poesias feministas, e o A Longa Chuva, que concorreu ano passado ao Prêmio Ages de Não Ficção, que é um ensaio poético, assim, sobre a questão das enchentes e do meio ambiente. Então, esses dois livros eu vou estar autografando, enfim, num dia específico, vai ter uma fala também, né, uma roda de conversa, e depois vai ter a sessão de autógrafos deles. E as escolas me pedem muito As Meninas, que foi um livro que eu lancei em 2012, que é um livro de microcontos, onde eu fiz uma releitura, assim, das princesas, dos contos de fadas, como se elas vivessem hoje, que tipo de meninas seriam. E foi um livro muito bonito, assim, porque desde 2012 até hoje eu recebo, é um livro que só me deu alegrias, assim, até hoje eu recebo muito pedido, assim, de escolas, e ano que vem ela vai estar completando, acho que são 16 anos o ano que vem, né, 15, 16 anos, e aí sim eu quero fazer um relançamento desse livro para o ano que vem. Esse ano não vai ter livro novo, né, até porque eu estou muito envolvida, acabei entrando no início do ano, eu entrei num pós-doutorado, e aí, assim, tem uma produção, sim, de elaboração, de produção, mas aí é uma produção de pesquisa. Mais acadêmica que também do que necessariamente literária. literária. Mas aí vai ficar para o ano que vem também. Tu falas da perspectiva da mulher, e nós temos dois eixos aqui. Primeiro, mulheres produzindo literatura, que é sempre... se nós falamos da literatura desafiadora, também tem a produção literária por mulheres, que muitas vezes tratam como uma categoria, inclusive. Mulheres que produzem literatura. Nas tuas obras, eu até comentava aqui contigo, porque as entrevistas são várias ao longo dos anos, sem fazer trocadilho com o Ovários, mas eu muitas vezes lembro mais da tônica do bate-papo do que do título do livro. E tu tratavas muitas vezes da perspectiva da beleza feminina, tentando pegar aqui como as princesas dos contos de fadas se sentiriam nos dias atuais. Nós comentávamos, mas a pessoa foi bonita. Não, por que ela foi bonita, né? E não é possível reconhecer a beleza em diversas gerações ou momentos da vida dessa mesma mulher. Então, eu gostaria também que tu recuperasses o conceito da beleza feminina e a produção de literatura por mulheres. Eu acho que esse é um tema interessantíssimo, porque, assim, eu acho que a gente começa do pontapé inicial, assim, do pressuposto de que isso não é importante. Né? Assim, ninguém vai perguntar para um homem se a questão de ele ser bonito ou não ser bonito vai fazer diferença na produção dele ou no lugar que ele ocupa. Então a gente começa de fato assim desse ponto inicial de desconstrução desse lugar, que é um lugar assim que foi engendrado, né? Que é um lugar onde a gente olha assim para esse contexto, onde a mulher de certa forma tem que estar se preocupando com isso também. Então os meus livros trabalham no contratempo disso. É por isso que eu perguntei. De fazer um rompimento com isso, assim, de que nós temos outras coisas muitíssimo interessantes para pensar, para se preocupar, e não só nós, mas que a gente também possa trazer isso para esse outro, enfim, para essa sociedade, seja quem quer que seja esse outro, de que isso é o tipo de coisa que não tem mais espaço para ser discutido. Isso não precisa ser discutido. Então, assim, quando a gente pensa numa literatura produzida por mulheres, que acho que sim, acho que tu traz isso, ainda é uma categoria, né?
E a gente conseguindo identificar que isso é uma categoria, a gente se dá conta do machismo que a gente vive. Que não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser, né? claro. Então, mas assim, se entra numa categoria, porque a gente tem um machismo que está ali estrutural, né? Que está fazendo essa separação, a gente conseguir fazer essa produção, é conseguir pensar e conseguir trazer esse debate para desconstruir, inclusive, isso. A ponto de não ser mais uma categoria. Sim, literatura é literatura. Literatura e literatura. Aí começa a literatura por negros, a literatura... exato. Até entre os gêneros. Né? Os gêneros. Não, mas é só gênero infantil. Ou enfim, começa a ter os preconceitos também nesse sentido. Teca, são duas mulheres à frente da feira. Tu anteriormente não assinavas as tuas obras e foste estimulada a fazer isso por uma jornalista. Eu gostaria também de tu, na mesma toada da Adriana, também destacar esse papel das mulheres na Feira do Livro. Inevitavelmente vocês vão provocar isso, mesmo que vocês não batam nesse enfoque, as pessoas vão associar. Uma que a vibe ornou, né? Não sei com quem que eu concorri, mas enfim, eu acho que combinou. Deu liga? Outra que elas fazem parte faz tempo da minha historinha. Inclusive, eu não assinava mesmo, que nem tu falou, Teca. Eu colocava mensagem e espalhava, que nem eu sempre fiz, né? E eu fui no programa, quando tinha o UX TV, eu fazia a árvore do Natal. E daí a Carol Dallagnol, não adianta, eu vou falar. Dizia assim, mas todo artista tem que assinar a sua obra, A Carol, né? Que é a nossa jornalista aqui na TV Essa mesma. Carolzinha. O pessoal identificar. Tá, daqui a 10 anos eu vou ler, mas quem que é, né? Quem que... eu disse, então eu vou botar meu apelido, né? Teca embaixo, assim, pequenininho, porque o que eu quero, o intuito é aparecer a minha ideia, né? O que eu quero passar. E foi daí que pegou, porque daí o pessoal primeiro chamava Teca das mensagens, né? Eu disse, vamos cortar essas mensagens, porque claro que é mensagem, mas é muito comprido. Então, só Teca. E daí o pessoal vê, a Teca passou por aqui, deixou sua marquinha, né? Seu afeto, né? Sua sementinha de amor. E daí eu assino. Eu comunico. Nós estamos nos encaminhando para a reta final do programa. Dentro do que vocês podem falar, temos alguns minutos. Façam um convite para a feira, vamos enfatizar a data, como que vai funcionar, prosa e verso, né? É a temática. Não tem como vazar nada mesmo. É com vocês aí. Bom, acho que todo mundo muitíssimo convidado para estar conosco. As atividades do ProLer iniciam agora já, no mês de agosto, né? Tem o start assim, para essas atividades. É de 2 a 18, então, de outubro, na Praça Dante. Os espaços ali, tudo ao redor, vão ser ocupados. A gente vai ter uma atividade no paralelo, porque tem outras instituições que estão sendo parceiras e que também vão estar se agregando, participando junto com a Feira do Livro. Então, daqui a pouco vai sair toda a programação, assim, de muitíssimas atividades. O que eu posso dizer, a Teca também, é que vai ter muita atividade bacana, muito bate-papo, muito encontro. Oficinas, muita festa. Tem vários nomes bem interessantes, assim, que estão sendo organizados para vir. E, claro, por uma questão burocrática, né, de organização da vinda desses escritores, a gente ainda não consegue liberar quem são os nomes, mas assim, tem muito nome bacana que está vindo aí, e tem muito reconhecimento também de autor local, de autor regional. Esse jogo do autor local com o nacional. Isso, que é muito legal, assim, e que também vai estar acontecendo. Então, sintam-se desde já. Shows, assim, teremos shows também. Também, vai ter festa, tem muita coisa boa vindo por aí. Pô, que legal. Lembrando também que nós teremos stand próprios, abrigando o estúdio da TV Câmara, no meio da Praça Dante Alighieri, toda a programação da TV, entrevistas ao vivo. Vocês já estão convidadas, então nós não vamos ficar correndo atrás de assessores, tá? O Café com Letras começa lá com vocês duas, dando entrevista para nós. Podemos contar com isso? Claro que sim. Com certeza. As tuas considerações, Teca? Fiquem na paz, me levem no coração. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desta forma, vamos encerrando aqui essa edição especialíssima do Café com Letras, recebendo aqui a Adriana Antunes, jornalista, escritora,
patrona dessa, então, 42ª Feira do Livro, que está em vias de se iniciar, e também a Teca, amiga do livro. Muito obrigado a vocês duas. Vamos encerrando então aqui, agradecendo especialmente a vocês que nos acompanharam até este momento nessa edição do Café com Letras, reiterando então o convite para a 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que acontece de 2 a 18 de outubro com a temática Prosa e Verso, e que vocês nos acompanharão tanto o Café com Letras como toda a programação da TV Câmara, direto lá da Praça Dante Alighieri, com estúdio próprio, dentro do estande da Câmara de Vereadores. Agradecendo também aqui a toda a nossa equipe que deu suporte, capitaneada na sua direção pela nossa queridíssima jornalista Vivi Salvador. E dessa forma, então, encerramos aqui o Café com Letras. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Você sabe quem decide sobre projetos que impactam na educação? Quem debate melhorias para a mobilidade? Você sabe quem discute leis que influenciam no dia a dia de Caxias do Sul?